Olá, boa noite. Nessa segunda-feira, 28 de outubro de 2024. Que alegria recebê-los aqui nessa noite. A segunda-feira fica bem melhor na companhia de vocês. Boa noite, Ellison. Seja bem-vindo. Hoje aí o nosso convidado, né, para trazer uma fala muito bacana. Eu estava aqui já nos bastidores conversando um pouquinho com ele. Um tema aí super importante para todos nós que estamos aí com as crianças, né? Pensar esse contexto da escola da infância e essa relação com o tema que o Ellison vai trazer para nós. Vai certamente agregar muito, são discussões que nós precisamos, né, trazer aí em evidência. Então, não tenho dúvidas que vai ser mais um encontro super rico. De onde que vocês estão vindo? Quem está aí chegando? Boa noite. Vão colocando aí a cidade, né? De onde vocês estão vindo. Que legal, a gente adora quando vocês podem estar aqui conosco. Nós sabemos, né, Ellison, que temos muitos eventos, muitas formações, muitas demandas também da vida, é tudo junto, são muitas coisas, né? Então, nós sempre agradecemos por estarem aqui, terem escolhido ou, né, estar sendo disponível aí para estar aqui com a gente, trocando muitas ideias, muitas partilhas. Então, eu não vou me demorar. Olha aqui, ó, Palhoça, Santa Catarina. Que bacana, ótima noite para vocês também. Ela está muito melhor agora na companhia de vocês, né? E a quarta jornada, a gente, está muito especial, né? Quem é aí que veio nos dois primeiros encontros? Quem é que estava aqui na abertura com o professor Jorge La Rosa? Foi lindo, né? Quem aí já assistiu e já acessou lá na plataforma, que não estava aí no ao vivo, mas já acessou na plataforma? Que bacana! E com o professor Gianfranco, no sábado à tarde, né? Esse ano na jornada tivemos aí um encontro no sábado à tarde, mas foi muito gostoso. Podemos escutar o idioma italiano, né? Fomos nos encontrando, foi bem bacana. Queridos, então é isso. Eu vou aqui brevemente ler o currículo do Ellison, porque eu acho que ele vai se apresentar para vocês, né, Ellison? Dar mais detalhes aí, um pouco da trajetória que ele tem, certo? O Ellison Pauletti, então, ele é um adulto brincante, amante da natureza e observador atento. Agroecólogo, especialista em educação infantil, mestre em ciência e tecnologia ambiental, assessor e pesquisador aqui da Vincular, e atualmente ele dedica-se ao estudo e compreensão das conexões entre a infância e a sustentabilidade. Poxa, que interessante, né? Ellison, então, sem mais delongas, olha aqui, né? O pessoal dizendo que ia assistir, repetiu a gravação. Eu também, eu já digo para vocês que eu já assisti duas vezes, né? E acho que vou ver de novo. É sempre uma leitura que a gente faz e a gente faz os nossos registros, é muito bacana. Tá? E só, Ellison, antes de passar, lembrando que tem um tempo aí bom, né? Que vai ficar disponível esse conteúdo na plataforma. Então, a gente gosta, né, que vocês tenham esse tempo para poder rever quantas vezes precisar, porque a gente vai metabolizando, vai acessando e aquilo vai fazendo sentido para nós. A cada vez a gente pega alguma coisinha, né? Cada vez que a gente acessa um conteúdo. Ellison, então a palavra é com vocês. Estamos aqui na expectativa para te escutar. Obrigado, Rosicléia, pela recepção. Obrigado, pessoas queridas aqui. Eu estava olhando o chat, tem tantas pessoas de tantos lugares. Estamos aí numa segunda-feira à noite e somos muito gratos, particularmente sou muito grato hoje, nessa noite de hoje, por vocês estarem aqui, possibilitando que a gente tenha mais essa fala da jornada. Eu preparei uma fala muito especial, mas muito especial mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um momento especial para mim também aqui fazer essa fala, e hoje ela vai ser bem diferente, ela vai ser um convite para que a gente reflita, pense profundamente a escola da infância, essa escola de que tanto se fala, né? A escola do futuro, e que nós precisamos com urgência que ela se materialize aqui agora já, no presente, por conta de tudo que estamos vivendo. O futuro já começou, e o futuro é incerto se nós não incorporarmos certas habilidades, certos comportamentos, para que a gente possa continuar
nessa trajetória evolutiva no planeta Terra. E a escola, sobretudo a escola da infância, tem um papel fundamental nisso. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu peço desde já que vocês fiquem muito tranquilas, muito tranquilos. Eu sei que é uma segunda-feira à noite, muitos recém chegaram da escola, talvez alguém esteja assistindo até da escola ou no caminho. Quem aí que já está em casa, que já está tranquilo, já, né? Sentado aí, podendo assistir com calma. Quem puder, tem um chá, tem um café, porque a gente vai fazer algumas reflexões. Eu sei que a gente está no online, essa fala eu gosto muito de fazer ela presencial, mas a gente adaptou ela para o online para poder fazer reflexões e fazer uma dinâmica junto com vocês. É uma fala que vai pedir a participação de vocês, sobretudo no sentido da gente pensar e construir juntos alguns encaminhamentos para a escola. Olha, a Maria a Inês, a Neca, tudo bom, Neca? Está no carro, a caminho, já está nos ouvindo. Venha com calma, venha com cuidado. Logo, logo você vai estar em casa e continuando aqui conosco nessa noite maravilhosa, tá bem? Eu vou trazer aqui alguma apresentação de slides e eu inicialmente quero fazer um convite a vocês, bem interessante. Deixa eu trazer aqui os slides. Muito bom, gente. Então, a fala de hoje é sobre a escola do futuro no presente, essa necessidade da gente ter uma escola que abarque a realidade do nosso planeta, a realidade das pessoas, e nós vamos falar sobre criança e natureza, sustentabilidade e conexão. Antes de mais nada, eu vou trazer uma imagem aqui e eu gostaria de pedir que vocês gastassem um minuto olhando essa imagem, depois eu vou fazer um comentário sobre a imagem, mas se conectem profundamente com essa imagem. É uma imagem conhecida, mas que a gente para tão pouco para pensar nisso, né? Tentem se localizar nessa imagem que eu vou trazer a seguir. Tentem localizar, imaginar dentro dessa imagem a escola de vocês, a casa de vocês, a cidade de vocês, o bairro, tá bem? Vamos começar fazendo essa pequena viagem. E o convite que eu faço para vocês é que nessa fala de hoje, cada uma de vocês, cada um de vocês, e eu também me incluo nisso, que a gente faça um passeio para o interior, que a gente entre dentro de cada um de nós, que a gente entre dentro de si mesmo e que a gente possa fazer também um passeio planetário, um passeio futurista, porque vamos falar de futuro, análise de cenários, possibilidades, e por fim, para a gente fazer o fechamento, que a gente dê um mergulho profundo na escola da infância, na escola de vocês, do contexto de cada uma de cada um de vocês, mas nessa escola da infância que a gente precisa, que a gente necessita urgente instalar, que a gente necessita urgente fazer funcionar em prol das nossas crianças, em prol dos professores, em prol da sociedade. Tá bom, gente? Então, 30 segundos a um minuto de reflexão nessa segunda imagem que eu vou passar aqui. Contemplem profundamente
Muito bem. Comentem aqui o que vocês pensaram enquanto contemplaram essa imagem. Pode ser uma única palavra, não precisa ser uma frase longa, uma única palavra. Como vocês se sentiram olhando o nosso planeta nessa imagem, visto de cima? Vamos começar falando que nós estamos todos numa grande nave interplanetária. Podemos pensar assim, né? Nosso planeta Terra, que fica aqui na Via Láctea, que tem um Sol que nos traz luz todos os dias, que nos traz a vida com a luz, mas nós estamos aqui mergulhados nessa viagem interplanetária. Todos nós, não importa se somos brasileiros, uruguaios, argentinos, russos, israelenses, norte-americanos, marroquinos, chineses, australianos, não importa se somos índios, se somos negros, se somos é, da pele branca, da pele vermelha. Pensem sobre isso por um instante. Que legal, palavras potentes, hein? Vamos ver aqui. Futuro, assombrada, organismo vivo, encanto, deslumbramento, responsabilidade, vida, nossa casa, parte de nós, somos como o planeta, um com o planeta. Integridade, integralidade e amor, vida, preocupação, pertencente, a imagem do planeta Terra é deslumbrante, beleza e vida, reflexão. Ótimo. Assim vamos dar um próximo passo nessa nossa viagem dessa noite. Muito bem. Agora eu vou pedir um minuto de atenção para vocês para contar um pouquinho sobre mim. Afinal de contas, porque eu, né, Ellison Pauletti, nessa noite, nesse terceiro encontro da jornada, estou aqui para falar para vocês sobre criança e natureza, sustentabilidade e conexão, e pensar a escola da infância dentro desse contexto, quais são as minhas bases, da onde eu falo. Então, vou pedir licença para vocês, eu prometo que eu não vou me delongar. Eu sei que muitos já me conhecem, às vezes do atendimento do WhatsApp, muitas vezes tem professores que a gente já esteve nas escolas fazendo formação, e professores que a gente já conversou pelo WhatsApp, de outros momentos de formação online, mas eu acho que eu nunca fiz uma apresentação de fato contando um pouco da minha história para que vocês possam saber qual é o meu lugar de fala. Eu acho que isso é uma forma de respeitar vocês também e de, logicamente, me abrir, falar para vocês de onde eu vim, quais são os pressupostos, onde eu me conecto para poder falar sobre isso. Então, certa feita, Eduardo Galeano comentou que os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho diz que somos feitos de histórias. Então, hoje eu vou contar um pouquinho dessa história. Bom, esse sou eu hoje, né? Vocês estão me vendo aqui, muito parecido, estou inclusive com a mesma roupa, uma foto foi feita há pouco tempo, aos 47 anos de idade, morando em Foz do Iguaçu, trabalhando em duas atividades que eu amo muito. Primeiro, a educação infantil não vincular, com pesquisa e docência, a Rose já comentou na breve apresentação, e também continuo trabalhando no tratamento e no cuidado das plantas. E esse é um apelido que eu tenho desde muito jovem, que é o médico das plantas, desde a adolescência. Depois eu conto rapidamente por que desse apelido. Bom, mas essa história começa bem antes do Ellison de 47 anos que está aqui falando para vocês. Não vai ser uma biografia, gente, tá bem? É só alguns pontos chaves que eu acho que vão ser importantes, porque cada um de nós, assim como eu estou contando essa história, cada um de nós tem uma história muito rica, singular, única e com certeza uma história que, se a gente usar o que tem de melhor nas nossas histórias, com certeza nós vamos dar o que de melhor nós temos, seja em que contexto nós estivermos trabalhando, especialmente na educação, com as crianças, na escola da infância. Eu nasci em 1977, no interior do Belém, nasci na capital do Belém, mas era interior. Nós morávamos em Marabá, pai e mãe são gaúchos, mas eu nasci lá porque o meu pai trabalhava na época num projeto de colonização, que era uma época que o Brasil estava desbravando fronteiras, então iam colonos aqui do Rio Grande do Sul, agricultores, para desenvolver aquela região. Enfim, né? Era essa a ideia que existia naquele momento. Abrir picada na mata, fazer agricultura, e eu nasci por lá. A vida inteira, então,
sempre conectado com o meio rural. Essa outra foto aqui, eu estava com 8 anos de idade, ou 9 anos de idade, que 9 anos de idade, com os meus irmãos, né? Tenho uma irmã, a mais nova, que está no colo, um irmão mais do meio, que está no meio, o Ederson e a Evelyn, são meus irmãos, e é uma foto no interior, onde a gente morava, assim, né? Na zona rural, entre Coxilha e Sertão, no Rio Grande do Sul. Talvez alguém aí conheça. Bom, mais adiante, então, algumas coisas que eu fiz por onde eu passei. São fotos bem diferentes, né? Não são fotos de escola. Então, aqui sou eu na minha trajetória de formação técnico-científica, sempre com os temas de sustentabilidade, mas aqui fazendo avaliações de campo, sistemas de produção sustentáveis, onde eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, especialmente na Embrapa, durante quase 15 anos. Também trabalhei na Emater, no CAPA. Muito bem. Como é que eu vim parar aqui, né? Saindo de uma história dessas, trabalhando no meio rural, com sistemas de produção, que eu vim parar aqui na educação infantil, na vincular, e como que eu estou falando isso para vocês, né? Qual é a conexão disso? Bom, a minha história na educação tem raízes profundas, vou falar rapidamente sobre isso, que vem lá da floresta amazônica, onde eu nasci, passa pelo campo, pelo interior do Rio Grande do Sul, e também por várias cidades onde trabalhei, e logicamente que o mais importante são as relações que a gente faz com a educação. Aqui tem algumas imagens, né? Todos nós temos as nossas raízes. Vocês veem à esquerda um homem com raízes. Significa as nossas raízes, os nossos valores, a nossa cultura, o meio que a gente nasceu, conviveu, aquilo que nos molda, que nos forma o caráter, que nos dá, que nos faz ser aquilo que a gente é em essência. E nós somos um pedacinho dentro de uma teia social. A imagem que está aqui no centro representa isso. Somos um ponto e nós nos conectamos dentro de uma cultura, dentro de uma determinada nação, de um determinado país, com idiomas, com religiões. Somos esse fruto desse caldo cultural também. E, para além disso, abarcando todas as culturas, todos nós, inexoravelmente, estamos conectados com essa nossa casa comum. Todos nós somos um pequeno ponto de conexão dentro do planeta. Essa imagem representa um pouco disso, das nossas conexões. Bom, da onde veio o interesse por educação? Então, as memórias começam lá na primeira infância, na educação, na floresta amazônica, quando o período que eu vivi da primeira infância até os 6 anos de idade, literalmente na selva amazônica, as escolas eram diferentes do que eram hoje. A minha mãe, por conta de ser uma pessoa que já tinha uma certa alfabetização, hoje não é mais assim, mas naquela época sim, ela tinha o primeiro grau, o segundo grau, quase o segundo grau completo, então ela já tinha uma educação bem mais acima da média das pessoas que moravam naquela região. Então ela era professora do jardim e com ela íamos eu e o meu irmão na bicicleta todos os dias para aula. Quem eram os colegas? Filhos de indígenas que moravam nas aldeias próximas, filhos dos funcionários que trabalhavam na empresa que meu pai trabalhava, na agrovila que nós vivíamos. Então era uma experiência muito interessante. Lá eu via os índios, os índiozinhos, as crianças índias literalmente pelados na escola, então eu tenho essa memória muito natural, né, da gente brincar juntos, de banho de lama e essas coisas todas. Então, essas memórias tenras da minha primeira infância já trazem, ao longo da minha vida adulta, esse interesse pela educação, pelos diferentes contextos de educação, pela importância que a educação tem na vida de um ser humano, de um cidadão, de uma consciência em evolução. Bom, e logicamente depois eu vivi muito tempo, convivi com os meus avós, com os tios, com os meus pais. Meu pai, de certa forma, não agricultor, mas filho de agricultor. A gente morou também no interior no tempo. A foto que eu mostrei para vocês retratava um pouco da realidade. E depois, durante o curso técnico, eu fiz o curso técnico agrícola, tá? Fiz o curso técnico agrícola de 3 anos. O meu processo de vencer a timidez e a vontade de poder me comunicar melhor com o público despertou um grande interesse nas áreas humanas. Então, eu era um técnico agrícola que gostava muito das disciplinas técnicas, mas eu gostava também muito das áreas humanas. Visitava tanto as estantes das ciências humanas como dos materiais técnicos que os professores indicavam. E aí, então, o gosto começou a se acentuar.
Depois disso, eu saí, logicamente, passei em concursos públicos, entrei no INCRA com 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa realidade diferente que eu não conhecia, então tive a oportunidade de visitar acampamentos de sem terra, de fazer parte da equipe que cadastrava as pessoas que estavam se credenciando a ganhar um lote de terras na reforma agrária, e acompanhei com muita curiosidade entre 98 e 2002, por curiosidade minha, né? Procurei acompanhar onde as crianças dos acampamentos estudavam, e foi aí que eu conheci as escolas itinerantes do Movimento Sem Terra, mas também de outros movimentos, não só do Movimento Sem Terra, e como é que eles faziam para que as crianças tivessem é, a presença da escola ao longo dos seus deslocamentos. Às vezes migravam assim, um acampamento de um município para outro município, e essa escola era itinerante, ela ia junto, ela funcionava numa barraca de lona, com palanques de eucalipto, numa estrutura muito precária. Mas o que eu vi lá me chamou muito a atenção. A curiosidade das crianças, o interesse dos professores, mesmo diante de um cenário tão precário, né? E aí eu lembro logo, agora, logo a minha fase que eu comecei a estudar mais educação, mas eu lembro de uma frase que a gente ouviu numa formação de Reggio Emilia, uma frase muito interessante, é, da Carla Rinaldi, que ela disse o seguinte: uma boa escola pode funcionar até mesmo embaixo de uma árvore. Não é a estrutura apenas que faz a escola. E aí a gente vai ver isso mais adiante. Eu estou trazendo esses elementos para ficar claro do porquê das conexões que nós vamos fazer logo mais. Bom, depois eu tive uma experiência na Emater, onde eu comecei a trabalhar com educação ambiental, que sempre foi o meu gosto, né, de educação ambiental, além da assistência técnica que a gente fazia, esse viés ambiental sempre muito forte. Então, educação ambiental com os agricultores, com o público jovem. Então, a gente fazia cursos de manejo ecológico, produção orgânica, muito presente nas escolas, por conta desse gosto pela educação, acabava sempre me engajando num trabalho escolar, né? Seja em escolas rurais ou urbanas, durante toda a minha trajetória. Depois da matéria, eu trabalhei na Embrapa por 14 anos, até sair, há 3 anos atrás, para ficar definitivamente na vincular. Já vou contar essa história um pouquinho mais, tá? E também não vou me demorar. Gente, eu estou dando uma olhada no chat, fiquem super à vontade para fazer é, questionamentos, perguntas. Olha, estou vendo aqui que a Elaine Cristina disse que José Pacheco, o educador português, fora de série, José Pacheco, né, fundador da Escola da Ponte, fez uma fala num seminário aqui da UFG, Universidade Federal de Goiás, e disse que as escolas de MST são referência de sucesso na Europa. Eu acompanhei um pouco disso de perto e eu digo para vocês que isso me encantou por demais, o trabalho das escolas itinerantes. Eu tenho as fotos, inclusive, porém eu não consegui achar nos meus arquivos, eu acho que está ainda em CD, e agora o computador não tem mais CD, eu ia mostrar para vocês as fotos das crianças. Mas se eu achar, eu mando para vocês como material complementar, tá? Tenho certeza que eu vou achar e vou conseguir abrir elas. Interessante, Elaine. Bom, voltando um pouquinho aqui, na sequência, saindo da Embrapa, né? Fiquei 14 anos na Embrapa, o que me trouxe literalmente com os dois pés para a educação infantil foi as itinerâncias com a minha esposa, com a Rosicléia, que estava aqui fazendo a apresentação, na Vincular. A Rosicléia que é psicóloga, e quando a gente namorava, muito tempo atrás, ela fez o magistério. Então, quando a gente namorava, muito jovens, eu tinha 18 anos, a Rose tinha 16, é, esse convívio já com o magistério, lembro que uma vez me convidaram para fazer uma palestra lá no curso do magistério, também sobre educação nas escolas itinerantes. Então foi daí que eu busquei esse material para levar para as profs. Foi muito legal essa experiência. Isso já fazem seus 25 anos. E de lá para cá, o vínculo foi sempre muito forte com a educação, a ponto de eu estar hoje praticamente trabalhando basicamente somente com educação. Em 2020, eu comecei uma especialização em educação infantil na Unicinos, muito boa educação, sou muito grato ao Unicinos, finalizou no finalzinho de 2022, e a partir de então, esse processo começa realmente ali em 2018, que eu comecei a acompanhar mais a Rose nas formações que a gente fazia, que ela fazia naquela ocasião, e eu ajudava da vincular, e aí esse gosto pela educação, tomando conhecimento da educação infantil, eu percebi que tudo aquilo que eu estudei a minha vida toda sobre sustentabilidade, sobre valores,
sobre a questão de formação de consciência tem a ver com a primeira infância. É na primeira infância que esse repertório, que essas linguagens todas se desenvolvem. Então, é na escola da primeira infância o local mais importante para se trabalhar com o que nós vamos falar essa noite. Então, é por isso que eu estou trazendo um pouco dessa história. Logicamente, não é para falar apenas sobre mim aqui, não é isso, mas é para que vocês me conheçam, né, entendam do porquê dessa fala. Agora, eu vou fazer um convite para vocês. Agora que vocês conheceram um pouquinho da minha história, eu quero pedir para vocês, pelo menos 1 minuto ou 2 minutos, e nós vamos fazer um exercício de sensibilização. Eu tenho certeza que vocês pensaram na história de vocês. Enquanto eu falava nesses pequenos fragmentos da minha história, para que vocês pudessem me conhecer um pouco melhor, eu tenho certeza que cada um pensou na sua história, né? Da onde veio, quando olhou o planeta Terra lá no início, o objetivo é justamente isso, era permitir essa conexão, a gente como parte de tudo aquilo que acontece nesse planeta, dentro da nossa história, com a nossa memória, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as sensações e até mesmo com a energia, que é algo que a gente ainda não mensura muito bem, mas que a gente sente, a gente percebe essa energia que nos conecta de uma forma ou de outra, ela permeia todo o planeta e nos conecta. De certa forma, são as conexões, por isso que a palavra está em negrito, que é o que a gente vai tentar trabalhar mais nessa noite de hoje. Nesse exercício de sensibilização, eu vou pedir que vocês gastem 2 minutos e busquem na memória de vocês um momento de vocês na primeira infância, do 0 aos 6 anos. O 0 é complicado, acho que pouca gente vai lembrar, mas aí dos 2 até os 6 anos de idade, não tem problema, pode ser um momento dos 7, dos 8 anos de idade, não precisa ser necessariamente esse recorte. Mas a infância, um momento de vocês que marcou no ponto de vista de sentimentos, daquilo que vocês sentiram, se envolve em um determinado acontecimento ou fato, pela memória, tentem evocar o som, o cheiro, o gosto, a sensação. Então, eu vou desligar o microfone e vou fechar a câmera, também vou fazer essa reflexão. Em 2 minutos, eu retorno aqui para a gente fazer um debate sobre essa reflexão que cada um fez. E, gente, com toda tranquilidade, se alguém de vocês teve uma lembrança muito importante, muito sensível, e quiser compartilhar isso aqui, porque o objetivo é a gente bater um papo sobre isso, vai ser bem, bem legal. Fiquem à vontade, tá? Então vamos contar os 2 minutos a partir de agora. Ok, pessoas queridas, passaram-se 2 minutos. Parece que é mais, né? Quando a gente está no online e as coisas são todas muito rápidas, muito rápidas, né? A gente se conecta com uma velocidade muito grande. Parece que 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Agora também depende da profundidade da conexão que cada um conseguiu fazer. Comentem aqui como é que foi esse exercício para vocês. Que cena veio, se quiserem com palavras resumidas, né?
um sentimento que veio, uma sensação, ou se quiserem descrever o lugar. E mais que isso, se alguém quiser comentar isso aqui ao vivo, ou quiser falar, tem aqui um botão que a gente disponibiliza o microfone, vocês podem falar também sem aparecer na tela. Quem quiser compartilhar, fica super à vontade. Depois eu vou dizer a cena que eu me conectei nesse minuto. Rosicléia está convidado também, se quiser falar da cena que experimentou, que refletiu. Flávia Torres, brincar de professora, ir à escola com minha tia, vivenciando esse mundo educativo. Tânia Regina, Jardim de Infância, uma festa dos pais. Que bacana. Elaine Cristina, nasci numa periferia da zona leste da capital de São Paulo e sou a sétima filha de uma família bem pobre, mas cheia de histórias de afetos. Que bacana, Elaine. Minha lembrança mais bonita da infância, e eu nunca consigo fugir dela, foi o dia que meu pai trouxe de presente um balanço, meu brinquedo mais desejado da vida. Chumbou o balanço no chão, na laje de casa, pois não tínhamos quintal, e o balanço virou a atração do bairro. Meu pai trocou os serviços com o ferreiro amigo e fez um armário em troca da estrutura de ferro do meu balanço. A lembrança é linda porque fala de uma sensibilidade absurda para a infância que um homem que nem assinava o seu nome tinha e mantinha. Sou grata por ter tido uma infância de valores éticos, estéticos, de visão de justiça e igualdade. Que bonito, Elaine. A Letícia Araújo, balançar no balanço preso a uma goiabeira. Balanço feito pelo meu avô. A Fernanda de Mello, jogar pedrinhas na água na companhia do meu pai, no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Depois o mesmo aconteceu com meu filho e avô. Olha que memória linda. As brincadeiras com a minha mãe e meus irmãos tomando banho de chuva e sacudindo o galho das árvores. Sempre brincamos muito no barro, na chuva. Que legal, Beatran. Que legal. Subir nas árvores para colher as frutas, sentar na sombra das laranjeiras da minha avó, de ficarmos conversando. Que bacana, Adriana. A Angeli, sempre lembro do momento que ganhei minha primeira bicicleta aos 3 anos. Um momento único que sempre me lembro quando reflito sobre minha infância. Lindo. Miraci, cheiro de terra, flor de dente de leão, que delícia. Eu lembro da flor de dente de leão também. Maria Fedida, bala, o azedinho da alvaia reinando no quintal da casa na rua Gilberto Sabino, meu primeiro lar. Papagaio empinando ao vento numa manhã azul e dourada. Ar recendendo as folhas vermelhas, dançarinas e a carne assada da mãe. Que delícia! O cheiro do manjericão seguindo o pega-pega, o esconde-esconde do quintal da avó Maria. Gente, quantas memórias lindas. Gisele Castilhos. Eu resgatei uma brincadeira de comidinha com barro, água e panelas da cozinha da minha avó. Ela sustentava essas minhas brincadeiras, sentando-se com o seu chimarrão, observando o meu brincar. Depois ela me colocava no tanque para me levar e sempre me dizia o quanto eu estava linda, suja de barro. A Renata Aires. Pensei no pátio da minha casa, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Lembrei do sol pelas manhãs, dos insetos e das plantas que eu gostava de observar por horas. No pátio ficava por horas, até minha mãe chamar de volta para dentro. Que bacana, Renata. Olha, quantas memórias lindas. Então, esse exercício realmente foi muito potente. E eu lembrei aqui de muitas coisas, dentre elas aos 5 anos de idade, com o meu avô, que era uma pessoa que ele foi agricultor, mas era um agricultor com uma visão ecológica muito à frente do seu tempo. E aos 4 ou 5 anos eu saía caminhar com ele no mato e ele ia me mostrando as árvores, falando as espécies das árvores, a gente ia comendo as frutas nativas que tinha na região. E ele era um grande plantador de pinhão no Rio Grande do Sul e foi com ele que eu comecei a plantar as primeiras árvores. A Vanessa Eichberg. Brincadeiras no terreno de casa, meu pai fazia alguns deles. Lembro de um para esquiar na grama, coisas de criança. Lindo, gente. Vamos seguir um pouco mais. Muito grato pelas partilhas de vocês. Eu espero que esse exercício tenha sido potente, tenha sensibilizado, porque nós vamos precisar dessas memórias, desses pensamentos, desses sentimentos, dessas sensações
e dessa energia da rememoração ao longo dessa fala, para construir juntos o raciocínio que a gente quer. Lembrando que a gente tem só 1 hora para fazer isso, eu vou pedir para a Rosicléia me ajudar com o tempo, né? E eu não me exceder, que a gente possa ter um bate-papo no final que vai ser muito, muito importante. Então vamos para a próxima etapa dessa nossa reflexão, dessa conversa, reflexão, ação. Muito bom. Então, é muito importante, depois que vocês fizerem esse exercício de rememoração, que não para de vir aqui, olha quanta coisa linda, olha, Carla Regina, vou ler o da Carla também, tá bom? Os banhos de chuva com minha tia nas idas da minha avó até a casa da minha mãe. Pão de barro que fazíamos eu e minha irmã e colocávamos nas palhas de milho. Isso eu não tinha nem 4 anos, mas ficou na memória. Que lindo, cara. As memórias da infância realmente são muito potentes e elas nos acompanham para o resto da nossa vida como a base da nossa sustentação enquanto ser humano nesse planeta. Por isso que é importante a gente rememorar. Um pesquisador, um filósofo diz que relembrar ou rememorar é viver novamente. E a gente tem feito muito pouco isso na contemporaneidade. A gente vive pela loucura do presente, no afã de um futuro estereotipado, aonde o que importa mais é a conta bancária, o dinheiro, ou a sucesso numa carreira profissional, e por conta disso a gente passa no mínimo 10 horas por dia trabalhando, muitas vezes abre mão do contato com os filhos, com a família, para poder fazer uma jornada dupla, tripla, e com isso a vida passa, a gente se conecta pouco e a gente vive com menos qualidade de vida. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, mas o que tem a ver a escola da infância com isso? Tem tudo a ver. É essa a ideia que nós queremos aqui construir junto com vocês. Me ajudem, tá bem? Porque é uma construção coletiva. Eu trouxe aqui, entendam essa fala como abertura de caminhos para a gente refletir de forma consciente sobre o papel da escola da infância nessa busca da tão urgente, emergente, necessária sustentabilidade, que vai muito além das questões ambientais. Então, aqui, gente, umas palavras-chave para nós fazermos conexões e encadeamentos das partes com o todo. Essa parte da sensibilização é demorada, mas é muito importante, porque basicamente é a sensibilização que a gente precisa para montar essa linha de raciocínio. Como é uma fala de 1 hora, logicamente nós não vamos aprofundar muito, mas o objetivo é a gente fazer esse mergulho profundo na escola que precisamos, urgente precisamos construir. E por que que precisamos urgente, tá bom? Então, para começo desse encadeamento, algumas palavras-chave, a gente poderia ter trazido várias, mas são palavras força, vamos pensar assim, são palavras agregadoras, são palavras aglutinadoras, e no centro, nada mais, nada menos, a palavra educação. Toda atividade humana passa pela educação. Depois nós vamos ver um conceito de educação. Por enquanto, vamos focar a educação como centro de todas essas outras palavras, ou de todas essas outras questões, aqui expressas em palavras, conectadas diretamente com a educação. Não por acaso a palavra sustentabilidade, bem grande, ficou aqui sustentando a base da educação, e a palavra consciência, né? Mostrando essa capacidade que nós temos de olhar para frente, de evoluir, de gerar tecnologia, de pensar no bem comum, de evoluir não só do ponto de vista científico e tecnológico, mas do ponto de vista humano. Nós precisamos evoluir enquanto ser humano, nós precisamos nos humanizar mais, sobretudo nessa contemporaneidade cada vez mais desumanizada, cada vez mais superficial, cada vez mais consumista, cada vez mais utilitarista, cada vez menos essência, cada vez mais aparência. E nós tivemos muitos cientistas, filósofos, sociólogos, pesquisadores que eu trouxe uma série de livros aqui, depois no final vou botar algumas referências. Não vai dar para conversar sobre todos esses livros, mas são livros que ajudam a abrir para essas questões que estamos aqui tratando. E a escola, logicamente, né, como uma unidade fundamental relacionada à educação, lembrando que a educação é um processo muito mais amplo, muito para além da escola,
né? Quando a gente fala na palavra educação, é muito premente a gente logo pensar em escola, por isso que ela está aqui próximo. Mas educação é algo muito maior. Tem a ver com cultura, tem a ver com valores, tem a ver com família e tem a ver também com escola. E na sequência aqui, fazendo essa nuvem de temas, nós temos aqui outros temas que são extremamente importantes. Meio ambiente, sociedade, ecologia, mudanças climáticas, ciência, tecnologia, qualidade de vida, fome e miséria. Gente, muito rapidamente. Meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, basicamente a nossa cabeça tende a pensar em natureza, plantas, árvores, animais, aquela coisa da imagem da natureza como sendo meio ambiente. E é isso que nós temos que ressignificar. Eu sei que isso não é novo, o que eu vou falar. A Política Nacional de Meio Ambiente data de 1981. Hoje em dia, a política ambiental está em todos os documentos da educação, desde a BNCC até a Política Nacional da Primeira Infância. Tem um capítulo específico sobre sustentabilidade da primeira infância. Só sobre isso teria um curso. Nós não vamos nos deter porque nós temos uma visão macro. Nós vamos tentar entender hoje o aspecto macro e depois conectar com o micro do ponto de vista da essência. Porque nós temos aí alguns cursos e algumas formações que vão acontecer ao longo de 2025, que estão sendo gestadas há pelo menos 2 anos, que vão aprofundar todas essas questões, tá bem? Mas agora vamos focar aqui nesses conceitos. Sociedade, ecologia, mudanças climáticas. Então, meio ambiente, quando a gente fala, eu já não gosto dessa palavra meio, entendeu? Porque o ambiente nunca é pela metade, nunca é fragmentado, ele é sempre inteiro, é sempre um todo. E o ambiente é qualquer espaço que a gente avalie. Eu posso avaliar o ambiente, sim, da natureza, lá da reserva florestal, de um parque, de uma praça, mas a escola é um ambiente, a sala de aula é um ambiente, a casa da gente é um ambiente, né, familiar. O município que a gente vive é um ambiente dentro de um território municipal, o estado, por sua vez, um território maior, uma nação, um território ainda maior, mas tudo é ambiente. O ambiente não separa a natureza, o ser humano, as pessoas, as cidades. Ele conecta tudo isso. Então, se nós estamos pensando sustentabilidade, nós estamos pensando no todo. Sociedade é uma parte desse ambiente. A ecologia é uma parte desse ambiente. E as mudanças climáticas também são uma parte, mais do que uma parte, uma consequência da nossa incapacidade humana de gerir essas riquezas todas que temos no nosso planeta. E agora, rapidamente, eu vou trazer um conceito de sustentabilidade. Não temos tempo para explorar um pouco mais todas essas palavras, mas é o suficiente. Um conceito de sustentabilidade para que vocês pensem. E eu quero pedir no chat que vocês coloquem, quem quiser falar, o que vocês pensam quando fala a palavra sustentabilidade, o que vem na cabeça de vocês? Podem falar numa palavra só ou numa frase, porque é um conceito que vai provavelmente desconstruir um pouco daquilo que a gente tem. Tânia Regina, reciclagem. Elaine Cristina, sobrevivência. Quem mais? Vida, natureza. Muito bom, gente. É por aí. Vai vir outras palavras, mas vamos aqui focar então agora nesse conceito, ó, equilíbrio, ambiente. Muito bom, gente, grato. Agora vamos pensar o seguinte: vamos voltar naquela imagem do planeta Terra rapidamente. Esse ir e vir é interessante. E aqui vamos olhar o planeta visto de cima novamente. Nós, um pequeno pontinho dentro desse pontinho que é o nosso planeta azul, dentro de um universo extenso, incrível, que a gente não tem dimensão de tão grande. Mas veja, sustentabilidade é uma palavra que foi cunhada pelo ser humano. Logicamente, todas as palavras que nós estamos usando aqui foi o ser humano que criou para se comunicar. Mas sustentabilidade foi uma questão levantada pelo ser humano, oriunda da própria ação humana. O que eu vou falar pode soar forte, pode soar diferente para a maioria, mas é para realmente provocar esse impacto. Se nós tirássemos hoje do planeta Terra somente o ser humano, e logicamente que eu não sou adepto dessa ideia. Eu acho que as pessoas, elas são capazes das melhores coisas e também das piores. É uma questão de evolução, de escolha de valores. E a gente está evoluindo.
Mas é um exercício hipotético, tá bom, gente? Se nós tirássemos o ser humano, as pessoas da face da Terra, o planeta, em menos de 100 anos, se regenera, se restaura e as áreas de floresta vão aumentar, vão avançar sobre a cidade. Tem vídeos, inclusive, que simulam isso. Cidades como São Paulo, em 20 anos, por exemplo, a selva já tomou conta, os prédios já estão em ruínas. Em 50 anos, você não vê mais a cidade. Em 100 anos, a cidade está praticamente em escombros. Ou seja, sem a nossa presença, o planeta se regula homeostaticamente. A sustentabilidade nada mais é do que uma necessidade humana. Dito isso, volto para cá. Gente, comentem no chat o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam, se vocês discordam. O que eu quero dizer é que sustentabilidade, e esse é um conceito muito novo, a gente tem vários conceitos. Se nós formos no histórico, né, da educação ambiental, nós vamos ver que lá em 1970 saiu a conferência, 78 saiu a conferência de Estocolmo, depois tivemos a Organização das Nações Unidas, tivemos uma série de eventos no mundo todo que ainda acontecem, eventos ambientais. Mas teve um relatório especificamente, um relatório dessa conferência, ao final da conferência de Estocolmo, que foi uma das primeiras mundiais sobre o meio ambiente, que se chamou relatório Brundtland, em homenagem à pessoa lá que era a que coordenava o grupo que redigiu o relatório e que cunhou, então, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Como aquela questão da ação, que a nossa ação, ela não comprometa a capacidade das gerações futuras de se sustentarem. A nossa sustentação no presente não pode comprometer a capacidade das gerações futuras de também se sustentarem. Então, veja, tem vários conceitos de sustentabilidade, mas trazendo aqui para uma visão prática, do ponto de vista da educação que nós temos que pensar, sustentabilidade é uma necessidade humana. É muito comum a gente ouvir falar que nós precisamos de esforços para salvar o planeta, que a gente precisa salvar. Sim, lamentavelmente, hoje nós perdemos mais de 60% das espécies que viviam no planeta já foram perdidas por extinção. E a cada dia, dezenas de espécies entram para a lista de espécies ameaçadas de extinção. Do ponto de vista da população, o ser humano talvez é uma embora a gente se preocupe com o aumento da população humana, nós somos a espécie que menos habita o planeta. Tem espécies com muito mais indivíduos do que nós sobre o planeta. O que eu quero dizer sobre isso é que sustentabilidade é uma necessidade do ser humano. A gente precisa ser competente o suficiente, honrar o nosso sobrenome científico, sapiens, né, do Homo sapiens, e salvar a nossa própria pele das consequências que nós estamos gerando no planeta em relação à nossa capacidade de continuar sobrevivendo. Embora a gente já tenha dizimado muitas espécies, se acontecer, digamos, um grande colapso ambiental, hoje não se fala mais em mudanças climáticas, já se fala em colapso ambiental. Se acontecer esse colapso e o ser humano eventualmente não puder mais existir no planeta, a vida vai continuar existindo. Ela vai tomar outros rumos. Para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, a gente não sabe. Mas então sustentabilidade é uma necessidade nossa de buscar respeito, de convivência com os demais seres humanos, com todas as outras espécies, com os recursos naturais. A Adriane comenta aqui. Equilíbrio entre necessidades humanas e preservação dos recursos naturais, não comprometendo as próximas gerações. Exatamente, Adriane. Esse é o conceito de sustentabilidade. Mas aqui nós estamos trazendo para uma redução maior, que é nada mais, nada menos do que uma necessidade humana. Somos nós que precisamos gerar sustentabilidade para a nossa própria espécie. Ciência, tecnologia, qualidade de vida, fome e miséria são também questões que estão totalmente ligadas com o modelo de educação e valores, com a nossa questão de capacidade de gerar sustentabilidade ou não, e com a nossa capacidade evolutiva de tomada de consciência. Eu trago a palavra ciência porque, basicamente, ciência, que vem lá do antigo grego, né? Ciencer ou sapiens, tomar ciência, tomar conhecimento das coisas, e quando a gente fala em ciência aqui, a gente traz para o contemporâneo a ciência que tem um método de investigação. Por exemplo, vocês que são pedagogos, que são professores de licenciatura, vocês têm a ciência de vocês pautada nessa área, na pedagogia, nos métodos de ensino e aprendizagem, na docência, nas relações,
e vivem experimentos todos os dias. E com o fruto desses experimentos de vivência vão tirando as próprias conclusões daqueles caminhos que são os mais viáveis dentro daquilo que se espera em cada faixa etária, que estamos falando de educação infantil. Então, a ciência é essa sistematização de conhecimento e que é repassada de geração em geração, que nos permite também gerar tecnologia, que deveria nos permitir, como o ápice da sua evolução, um aumento da qualidade de vida e uma redução da fome e da miséria. E o que a gente vê não é exatamente isso. Nós temos uma ciência que avançou muito, uma tecnologia que cresceu muito em termos de bens e serviços, principalmente bens, ou seja, uma tecnologia focada em produtos de consumo, mas uma tecnologia, uma ciência que não exploram muito bem esse conceito de qualidade de vida. Aliás, o conceito de qualidade de vida é impregnado de contaminações de um modo de vida consumista capitalista que diz que para ter qualidade de vida você tem que ter o melhor carro, uma casa muito bonita, você tem que viajar para o exterior, senão você não tem qualidade de vida, você tem que ter sempre, todo ano, trocar de celular, e isso são grandes engodos, assim, né? São grandes desvios da palavra qualidade de vida, porque qualidade de vida, quando a gente traz para o aspecto humano e até mesmo para os indicadores, é o aspecto de felicidade, de bem-estar, de saúde. Veja bem, se eu tenho uma boa saúde, e quando eu falo saúde, não é só saúde física, é saúde mental, é saúde espiritual, é saúde como um todo, vitalidade, durmo a quantidade de sonos que o corpo precisa, trabalho com disposição, tem brilho no olho nas coisas que eu faço ou falo, isso tudo é qualidade de vida. Se o que eu faço dá sentido para a minha vida, dá felicidade, e veja, nós estamos falando aqui do que é realmente qualidade de vida, não daquilo que é a qualidade de vida estereotipada. Nós vamos usar bastante essa palavra, estereotipada, que é o que a gente tem hoje, né? Visões estereotipadas da realidade, desvios, e é o que faz a gente ter uma ação insustentável sobre o planeta. Insustentável que sobra sempre também para as outras espécies, mas para o ser humano, ampliando um quadro de fome e de miséria que temos. Então, são questões todas que estão conectadas com a educação. Faz sentido para vocês isso que nós estamos falando? Opa, eu vou olhar que aqui teve, olha, bastante participação no chat. Miraci fala o seguinte: concordo muito, o distanciamento social que a pandemia de Covid-19 nos impôs mostrou como em poucos meses locais urbanos começaram a melhorar a qualidade ambiental, atmosférica. Show, isso mesmo. Animais silvestres se sentiram à vontade para entrar nas cidades. De fato, nós, humanidade, precisamos relembrar aquilo que os povos originários sabem muito bem. Somos parte da natureza, não donos dela. E se não aprendermos isso e mudarmos nossos padrões, seremos extintos. Muito bom, Miraci, concordo plenamente com. Esse é um dos aspectos muito importantes. É um dos. Elaine Cristina, não é mais sobre conviver harmoniosamente com outras formas de vida. Agora também é sobrevivência da nossa própria espécie mesmo. Instinto de autopreservação. É não ver o mundo como um grande shopping de onde retiramos tudo, como diz Krenak. Fora de sério, gosto muito dos livros do Krenak também. Muito bom. Grato pelas sinalizações. Vamos aqui andar que o tempo urge. E aqui a gente ficaria, com certeza, mais algumas horas. Vou voltar aqui. Com certeza a gente ficaria mais algumas horas circulando esses conceitos, tá? Mas é um básico que a gente queria conectar. Bom, por que a educação, então, está no centro de tudo? Porque a educação conecta tudo. E aqui um conceito que, com certeza, vocês todos já conhecem, mas vamos parar para pensar na essência desse conceito. Educação é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. Vamos de novo. Educação é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, suas potencialidades, suas habilidades e competências. A educação, portanto, não se restringe à escola. A educação é um direito de todos e visa o pleno desenvolvimento humano por meio do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente pega um conceito desses de educação, para além da escola, como um direito de todos, que fala do pleno desenvolvimento humano, de o pleno desenvolvimento humano tem a ver com a noção real
do que é a qualidade de vida, tem a ver com a noção real de como usar a tecnologia ao seu benefício e não contra, de como usar a ciência ao benefício, ao bem comum e não para enriquecer grandes grupos, de como gerar consciência, respeito, valores, harmonia. Teria milhões de exemplos que a gente poderia dar em cada questão. Por exemplo, o lixo. Como é que a gente separa o lixo de casa, da escola? Qual é a merenda que a gente usa na escola? Por que é essa merenda? Como é que a gente faz as refeições em casa ou quando sai? Como é que é a nossa taxa de consumo? Então, milhares de exemplos que a gente poderia aqui falar. Para isso, está sendo estruturado um curso específico para a educação infantil, que é a alfabetização para a escola da infância. É um curso que vai ser realmente bem aprofundado. Vai ser um curso de pelo menos 90 horas, que nós teremos no ano que vem. E está em fase final, porque ele está sendo gestado com muito carinho há pelo menos 2 anos. Ele teve uma gestação longa, porque ele visa gerar realmente algo que possa ter bastante impacto para a construção dessa escola no presente. Então, quando a gente pega um conceito de educação desses, amplo dessa forma, e a gente pensa nas potencialidades do ser humano, habilidades e competências, e a gente olha para a criança e para a primeira infância, eu agora estou falando com os especialistas em primeira infância, em educação infantil. A gente estuda, na pós, a gente estudou muito e continua estudando, e é cada vez maior. Centenas de estudos, separei só alguns. Há estudos mostrando a importância do contato com a natureza, das escolas abrirem as portas, de levar a natureza para dentro, mas também abrir as portas de ir ao encontro para a natureza, que aqui no Brasil a gente tem esse privilégio. Nós temos um país ainda com muitas árvores, com muita natureza, até nas grandes cidades, e a gente precisa abrir as portas e se conectar com essa realidade. São inúmeros os benefícios. E quando a gente fala em sustentabilidade, é impossível pensar numa sustentabilidade futura se a gente não colocar sustentabilidade, vivência, conexão dentro da escola da infância. É ali que o repertório começa a se consolidar no indivíduo. É ali que a alfabetização, e quando a gente fala em alfabetização, esse é um tema um tanto quanto polêmico, né? Se pensa logo no letramento, mas quando se fala na linguagem, no repertório de linguagem, de compreensão do mundo, da conexão com todas as coisas do mundo, e tem a ver com a fala do Jorge La Roça, que nós temos que fazer sim uma escola boa para as crianças, mas que essa escola tenha que ser boa para o mundo. As crianças serem boas para o mundo. E fazendo um trocadilho com um pensamento, e que eu não estou recordando o autor agora, que diz o seguinte: a gente sempre pensa qual é o planeta que vamos deixar para os nossos filhos. Essa discussão mesmo fala isso. Mas a gente tem que pensar também que filhos, que crianças, que futuros humanos, adultos, vamos deixar para esse planeta. E se a gente não levar isso para a escola da infância, a gente não constrói. Tudo isso que se debate, se não entrar dentro da escola da infância, não se viabiliza. Eu passei a vida inteira estudando sustentabilidade, pesquisando junto aos sistemas produtivos, sistemas de consumo, de produção agrícola. Foram 14 anos só na Embrapa, escrevendo sobre isso, lendo sobre isso, e quando eu simplesmente me dei conta, a questão é a educação infantil, a chave é a educação. A primeira chave é a educação. E a chave básica é a educação na primeira infância. Se a gente construir escolas com estruturas mais simples, mas com espaços mais abrangentes, com um repertório mais amplo, com mais natureza, a gente está construindo um futuro sustentável. Pensem nas suas escolas, nas práticas que vocês fazem, no uso do pátio da escola. É lógico que a criança se beneficia, mas os professores também se beneficiam. Vamos combinar que quanto mais entre quatro paredes, né? E a gente vai ter uma fala da Leia Tiriba, inclusive eu estou com um livro dela aqui do meu lado, pois eu vou deixar uma relação de livros, esse livro é um primor, super recomendo, está nas referências, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ele fica ao contrário, né? Educação infantil como direito e alegria, ela fala do desemparedamento da escola, dessa busca pela natureza, do impacto que foi a experiência que ela teve em um determinado município, que eu não vou comentar aqui, das crianças presas.
E essa é uma realidade que a gente vê no Brasil todo. Ok? Essa é uma imagem de uma nuvem chamada uma célula de tempestade. Tá? Eu trabalhei pelo menos 5 anos no setor de agrometeorologia da Embrapa. Essa foto fui eu que tirei em 1900 aliás, em 2017. Eu ia falar 2007, né? Quando a gente passa dos 40, a gente começa a confundir as décadas. Mas foi 2017. Tá? Essa é muito comum. Teve tornado no Rio Grande do Sul agora. Cada vez mais comum a gente ouvir falar em ciclone, tornado. Felizmente no Brasil não tem furacão, mas a gente vê o estrago que faz nas regiões que tem, exemplo do que foi na Califórnia. Essa é uma nuvem célula, é uma nuvem que pode evoluir para um tornado, pode evoluir para granizo, pode evoluir para um ciclone. Ela tem um núcleo de alta pressão, que se choca com uma massa de baixa pressão, e ela pode precipitar na forma de granizo, ou ela pode, com o choque das diferentes pressões, rodopiar, como a gente fala, e formar uma corrente de vento, um ciclone. Essa foto foi retirada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Cada vez mais a gente vê isso. Então, falando sobre mudanças climáticas. Essa é uma foto, tem muita gente do Rio Grande do Sul aqui, a gente também é de lá, estamos em Foz do Iguaçu, mas somos de lá. É uma foto tirada recentemente de Porto Alegre. Todo mundo viu o estrago que foi. E, gente, depois disso, nós tivemos estrago na França. Em Portugal, eu tenho acompanhado um pouco mais isso, né? Estou fazendo uma espécie de observatório desses impactos. Nós tivemos, essa semana, inundação na França, com índices de pluviosidade nunca vistos. Então, nós estamos tendo uma realidade diferente da que a gente tinha. Se educação, vou voltar aqui, eu pego essas fotos como exemplo, podia ter posto queimada, eu podia ter posto lixo, mas não ia dar tempo para a gente ver tudo, tá? Se a gente pega a educação como a base de tudo, tendo um conceito que é uma prática social que visa o desenvolvimento integral do ser humano, das potencialidades, habilidades e competências, e quando eu olho para a escola, se a minha escola não está mostrando que essa realidade é factível, que isso está acontecendo, e se isso não é o suficiente para a gente levar mais do que nunca a natureza, propor atividades à natureza, a gente não constrói sustentabilidade. Essas mudanças climáticas, e a gente poderia debater isso sobre vários vieses, tem correntes lamentáveis que fazem a negação das mudanças climáticas, que insistem em dizer que sim, que o planeta passa por ciclos de aquecimento, resfriamento. Ok, é verdade. Sim, o planeta passa por ciclos de maior resfriamento, de maior aquecimento. Ao longo da história já teve vários. Porém, agora nós temos medição clara. Os níveis de CO2 na atmosfera, eles são os maiores nos últimos 2 milhões de anos. Então, é uma ação antropocêntrica. Se chama isso, dentro das ciências ambientais, do antropoceno, ou seja, a influência do ser humano, das atividades humanas, no clima, na mudança climática do planeta. E nós temos dados muito consolidados hoje, né? Basta acessar aí os dados do IPCC, que estão disponíveis em português, em inglês, em espanhol na internet, e atualizados. Só para vocês terem uma ideia, vou citar um exemplo, tá? Que o tempo está esgotando, mas para a gente pensar. Basta a gente assistir o noticiário, a gente vê como o nosso planeta está realmente maluco, né? É guerra, bom, é tanta coisa que a gente vê acontecer, guerras armadas e guerras não armadas, situações de morte, de violência, de suicídio, eu não vou nem falar sobre isso tudo, porque senão vai dar uma maré de energia negativa, mas isso existe, a gente não pode fechar os olhos, tá? Mas olha, a primeira vez na história que o número de refugiados climáticos supera o número de refugiados das guerras no mundo. Nos últimos 20 anos, com todas as guerras que nós tivemos, e foram muitas, estamos tendo nesse momento pelo menos uns 10 conflitos, dois são os que a gente acompanha mais, né, que a gente está vendo, a questão lá na faixa de Gaza, da região ali da Palestina, Israel, enfim, desse mundo muçulmano em efervescência, a questão da Rússia, a guerra da Rússia, enfim, mas é a primeira vez na história de que o número de refugiados, pessoas que perderam suas casas, suas moradias, que perderam tudo, é a primeira vez na história que os refugiados climáticos, ou seja, as pessoas que perderam por conta de intempéries ambientais, é maior do que todas as pessoas que perderam pela guerra. Então, isso é um dado muito, muito alarmante. E as previsões para os próximos anos não são nada animadoras.
Bom, mas afinal de contas, para nós ir para o fim e pensarmos juntos, como será essa escola do futuro diante desses cenários? Tem vários cenários. Quando a gente estuda, por exemplo, o cenário, vou falar aqui de uma área que eu acompanho minha vida toda e continuo acompanhando, o cenário de produção agrícola. Quando a gente fala em agricultura, fala diretamente em sustentabilidade, fala diretamente em alimentação e segurança e soberania alimentar. Se a situação continuar da forma que está, e a previsão é que nos próximos anos o aquecimento das temperaturas médias eleve a 2 graus, nós já estamos tendo degelo nas regiões frias, a tendência é que a agricultura vá se deslocar para as regiões mais frias. Isso já é uma tendência atual, não é futura, já está se vendo agora. Tem regiões da Sibéria, ao norte da Rússia, que já estão sendo cultivadas e que antes era impossível cultivar porque o gelo cobria permanentemente, né? O permafrost está degelando nos polos e está surgindo a famosa vegetação da tundra, que é uma espécie de musgo líquen que antes não existia nessa região. E as regiões tropicais, como o Brasil, na maior parte do Brasil, o clima é quente, ela vai se tornar cada vez mais imprópria para a agricultura. Então vejam as consequências que isso vai causar. Mas afinal de contas, qual é a escola do futuro que nós precisamos diante desses cenários? O que tem a ver a escola da infância, né, com a agricultura, com as mudanças climáticas, com os refugiados climáticos, com as guerras, com a sustentabilidade? Tem tudo a ver, né, gente? Aqui é uma imagem mostrando o seguinte, o futuro, uma linha da frente para o futuro, nós olhamos as crianças, né, que estão aí de braços abertos esperando o futuro, correndo em direção ao futuro, e o futuro é incerto. Tem uma frase de um professor historiador norte-americano, que ele fala o seguinte: antes de pedir para as crianças salvarem a natureza, dê a chance delas amarem. O Ziclé já apareceu aqui, sinal que o tempo está terminando. Temos 5 minutinhos Ah, para concluir. olha, vamos lá, então, 5 minutinhos para concluir, para nós abrir aí para uns comentários. Então, beleza. Então, diante desse futuro incerto, eu vou concluir aqui rapidinho, gente. Diante desse futuro incerto e do futuro imaginário que vem na cabeça das pessoas, né, das cidades, com prédios redondos, com aves que voam, a gente sempre pensa numa imagem de futuro, aquela imagem, né, de ficção científica, né, de futuro. Maravilha, isso já existe, vai acontecer. E mais uma vez eu coloco o seguinte: a tecnologia não é e nunca foi inimiga da sustentabilidade. Mas a gente põe isso em polos extremos, né? Tem aqueles ambientalistas que, não, a tecnologia. O problema não é a tecnologia, é o mau uso da tecnologia. O problema não são as telas com as crianças. A gente sabe que o problema das telas é. Não vou nem trazer esse aspecto aqui, que iria só mais, pelo menos, uns 2 dias de debate. Todo mundo sabe dos malefícios que as telas na contemporaneidade trazem para as crianças. Na visão, na percepção, nos falsos diagnósticos de TDAH, enfim, N questões. Mas o problema não é necessariamente a tela, é o mau uso da tela. É essa questão de entregar nas mãos das crianças, de não ter o limite, de não ter, sabe? Não é a tecnologia. Inclusive, a tecnologia é amiga da sustentabilidade, está surgindo tecnologias sustentáveis no mundo inteiro. Prédios, eu aqui coloquei prédios verdes, né? Prédios verdes, edifícios de produção ecológica, orgânica, dentro das cidades, dentro de prédios protegidos. Então, a tecnologia é uma aliada. E eu vou fazer vou trazer só uma imagem da tecnologia aqui que pode ser aliada da escola. Eu trouxe essa charge do Frato, né? Eu gosto muito do material do Francesco Tonucci, e essa é uma charge que ele fez do que seria uma escola para o futuro, 2050, né? Contato com a natureza, a brincadeira, a autonomia, a investigação. É muito linda essa foto, mas eu brinco e digo assim que não dá mais para esperar, Francesco, né? Francesco, não dá para a gente esperar mais 2050. Essa escola precisa acontecer agora, aqui, já. O futuro já começou. Cada ação que a gente faz aqui desencadeia resultados imediatos ali na frente. E nós estamos vivendo um momento de que estamos sendo cobrados por isso. É por isso que essas intempéries acontecem com cada vez mais frequência, é por isso que a gente vê esses casos malucos de violência urbana de todas as formas. A gente não quer mais isso. A gente precisa trazer essa escola agora, aqui, já. E eu tenho certeza que quem está participando aqui hoje dessa jornada já tem escolas do futuro em construção. Aliás, eu digo mais:
cada um de vocês, cada uma de vocês, dentro da sua escola, pode ser uma semente embrionária dessa escola do futuro. E tenho certeza que já estão fazendo essa escola do futuro no presente. E o que a gente precisa é avançar mais nisso. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, rapidamente, para finalizar. Nós temos centenas de possibilidades de trabalhar essa escola do futuro no presente, pensando no aumento da consciência e pensando num ganho de sustentabilidade. Aqui vamos deixar em aberto para cada um pensar. Poderia falar em N possibilidades, só para vocês terem uma ideia. Nós estamos começando a trabalhar com um projeto aqui em Foz, que é a construção dos jardins sensoriais nas escolas, tá? E bem da área ambiental. O jardim sensorial, para quem é professor de educação infantil, é um negócio fora de sério, porque ele possibilita uma imersão sensorial completa com as plantas. Sensorial porque usa todos os sentidos. Então, nós temos as plantas aromáticas, as plantas coloridas, as plantas que a gente consome, frutas. Quando eu falo em jardim sensorial, eu estou falando em plantar uma árvore frutífera na escola. Criança adora. Querem ver criança feliz, plante uma moreira na escola. Vou dar um exemplo só, uma caramboleira, cada um com as suas árvores das suas regiões, o Brasil é rico, mas uma mora carregada de frutos e as crianças embaixo, não existe felicidade mais completa. Não existe investigação e conexão maior. E mais do que isso, plantem com as crianças. Não só a moreira. Plantem uma mexerica, um figo. Tem N árvores que são importantes plantar, que elas não têm nenhum tipo de toxidez, nenhum tipo de alergia, e só vão trazer benefícios para a escola. E ao invés de concreto, mais grama. A gente tem que ter o lugar do barro, das construções, da areia. Enfim, terminou o tempo e eu vou passar adiante aqui, senão você expulso da tela aqui. Gente, olha, essa é uma imagem, a última imagem. Nós conectamos com o planeta Terra, antes, o macro. Fizemos uma viagem interior, vocês fizeram reflexões lindas. Fizemos um passeio planetário. Uma breve imagem de futuro, estereotipado e real, com análise de cenários logicamente de forma muito superficial, porque o tempo exige, é um tempo curto, e agora, fazendo um mergulho na escola que queremos, eu trago uma imagem do micro. Alguém de vocês arrisca um palpite? O que que é isso? Eu tô louco para ver o comentário de vocês no chat que a Rose vai ler. Eu sei que vocês estão participando muito e isso é muito importante. Por favor, comentem no chat o que vocês veem, o que vocês acham que vocês veem. Sem medo nenhum de errar, depois eu vou falar o que é e como essa imagem foi feita e como esse simples equipamento pode encantar as crianças. Podia pôr centenas de outros exemplos, né? Podia ter posto a imagem de um composto orgânico, com as crianças investigando com lupa, que é um negócio maravilhoso. Podia pôr as crianças plantando, colhendo, mas aqui é uma imagem, criança adora investigar. O que vocês acham que é? Parece uma pitanga, a Elaine disse. Quem mais arrisca um palpite? Parece uma pitanga mesmo, né? Tem os bobinhos, Parece. tudo, né? Parece. Essa parte verde parece a pele de dentro de uma folha de babosa. Tá muito próximo. Tá quente, Esse Miraci. Tá quente. tá Parece mesmo. quente. Você tá muito próximo do que é. Mais alguém? Senão eu vou passar para o final e a gente poder ter uns minutinhos ainda de conversa. É, acho que revela para nós aí. Gente, essa é uma folha. Será uma suculenta? Quase. É uma folha de rúcula, de fim de cultivo, com ovos de borboleta. Isso aqui que vocês estão vendo são ovos que a gente a olho nu quase não enxerga. A gente enxerga um pontinho amarelo na folha. Essas imagens foram feitas com esse equipamento super simples, que me acompanha já faz acho que uns 10 anos. É um microscópio de USB que você conecta no celular ou num computador ou num notebook. Fácil, ele só tem duas regulagens e aumenta até 1000 vezes. Aqui são estômatos, essa parte verde são os estômatos da planta. Não vamos entrar nos detalhes da fisiologia, né, onde a gente tem essas aberturas, mas é a superfície da folha, mira assim. Parabéns, você acertou. É uma folha de rúcula, não é de babosa. E aqui os ovos de borboleta. Eu tenho centenas de fotos de casca de joaninha, de casca de batata, de pulgão na laranjeira. As crianças simplesmente amam explorar o micro e o macro. E quando a gente coloca elas em contato com o micro e o macro, estou falando aqui da natureza, mas podem ser materiais, você sabe muito melhor, né? Os materiais estruturados, não estruturados, os brinquedos heurísticos, os jogos heurísticos, a gente fala sobre isso, inclusive, né? Gente, mas a natureza é um mosaico sensacional de investigações, de percepções, de cheiro, de sabor. Eu falo do jardim sensorial, eu trago essa folha que é justamente para mostrar que a sustentabilidade começa aqui, sem dar nenhuma aula, porque afinal de contas a educação infantil
ela não é ensino, é educação infantil, é a possibilidade de conexão, é proporcionar, é abrir as portas. Mas para isso, nós, professores, docentes, também temos que ter essa perspectiva, essa compreensão. Foi pensando nisso que a gente está elaborando e gestando esse curso, que vai ser realmente, olha, talvez até vire uma pós-graduação, é um curso maravilhoso. E assim, por fim, porque o tempo já esgotou totalmente, eu comento com vocês que essa foto é para a gente também ampliar os horizontes, uma estrada, é um caminho aberto. Aqui usei uma lavoura de canola, também nos meus repertórios de trabalhos, mas imaginem uma estrada como um caminho. Olha que linda essa imagem. Nós temos a terra, o elemento terra aqui na estrada de chão, nós temos a natureza presente aqui na lavoura, que é uma lavoura orgânica, inclusive, nós temos o firmamento, nós temos um simbólico de uma mão humana apertando a mão de um simbólico de natureza, de árvore, de vida. Nós precisamos urgente levar para a escola da infância essa conexão, essas conexões. Por isso que a gente veio falar de conexões, veio falar de temas conexos, correlatos, e que dos quais deriva a sustentabilidade. Então, que eu desejo que a vida de vocês, na docência, no dia a dia, possa ser um caminho aberto como essa estrada. Um caminho que aponta para o horizonte e várias possibilidades. E um caminho pensando sempre na sustentabilidade, pensando sempre no bem comum. Uma atividade simples, com coisas simples, com as tecnologias mais simples, pode gerar resultados para o resto da vida para essas crianças, tais como as memórias que vocês evocaram, do balanço, de comer as frutas, dos bolinhos de barro, tanta coisa que vocês falaram, a gente não esquece mais. Finalizo, então, agradecendo muito a atenção de vocês, a participação, a generosidade de ficarem aqui todo esse tempo, né? Espero que tenha servido de alguma maneira para pensar, criar essa abertura de consciência um pouco mais aprofundada sobre os temas, e deixo aqui algumas referências que são muito caras, são referências básicas, muito importantes. Fritjof Capra é maravilhoso, abre a mente da gente, né? A Teia da Vida já é um livro antigo, depois tem as Conexões Ocultas, o Alfabetização Ecológica, que é muito mais aplicado, específico, que é muito bom, Maturana, a Árvore do Conhecimento, Félix Guattari, As Três Ecologias, A Última Criança na Natureza e o Princípio da Natureza, do Richard Louv, do Antônio Damasio, dois livros aqui que são maravilhosos, que falam que o saber se aprende com a emoção, com a razão e com o cérebro humano, e o Mistério da Consciência, um Assir Gadotti, A Pedagogia da Terra, um livro fabuloso do Daniel Munduruku, que comecei a ler há pouco tempo e estou realmente apaixonado pela capacidade de escrita desse indígena, simplesmente sensacional, tal como o Krenak, mas ele escreve mais para o público infantil. Leiam os livros do Munduruku, vale muito a pena. Uma cartilha de cultura e biodiversidade da Comissão Indígena do Rio Grande do Sul. Bom, enfim, tem vários livros aqui, eu não vou citar todos eles, são livros base para a gente poder ampliar nossas compreensões sobre esses temas. Agradeço muito a atenção, vamos para os nossos momentos Isso. finais. Ellison, obrigada pela tua fala. Eu acho que, pelo menos que eu senti ao te escutar, as provocações, as perguntas, né, que você nos lançou, que eu acho que você faz um convite para profundidade. A gente vive, né? Todos nós estamos, enfim, nesse universo que temos hoje em dia, esse cenário todo, nós tendemos a uma certa superficialidade. Né? As coisas estão muito rasas, superficiais, às vezes a gente não aprofunda. E às vezes nós temos iniciativas, temos boas iniciativas, mas me parece que ao te escutar, eu vejo que nós temos que aprofundar um pouco mais essas discussões, né? Entre todos nós, enquanto, né, indivíduos na sociedade, mas também dentro da escola, no contexto da escola, a gente aprofundar esses temas. Sim, é super importante, tem milhares de iniciativas possíveis, né, para a gente fazer dentro da escola, incluindo a natureza, as crianças, enfim, toda essa relação potente, e as crianças também para fora da escola, né, para além dos muros da escola, sim, mas a gente não pode perder de vista que não é só a gente introduzir certos materiais, não é só a gente fazer algumas pequenas ações isoladas. Ah, agora a gente tem a grama. Ah, então a gente trouxe umas pedrinhas diferentes de algum lugar. São, faz parte,
mas eu acho que não é só isso. Então, eu acho que nós precisamos aprofundar essas questões que você nos traz. O que que é meio ambiente? O que que é educação ambiental? O que que é tudo isso na primeira infância? Né? Esse conceito de sustentabilidade que eu também aprendi, ressignifiquei esse conceito de sustentabilidade ao te escutar, porque eu acho que tem muitos equívocos na compreensão. Agora está muito em voga se falar de sustentabilidade, mas o que que é esse conceito de fato, né? Então, eu aprendi muito, espero que as pessoas também tenham gostado. E uma outra questão, Ellison, aqui, gente querida, junto com vocês, né? A partir também do que vocês estão trazendo no chat, inclusive obrigada pelas participações, como o Ellison disse, que bacana, né? Foi muito rico esse encontro. Ah, um ponto de reflexão enquanto eu te escutava e a partir aqui dos comentários, né, dos professores. A gente visita muitas escolas. Que bacana que está acontecendo um movimento muito forte das imersões, das trocas, das partilhas, né? Das visitações nas escolas. E a gente adora isso, né? Nós não conseguimos ainda participar dessas imersões e essas viagens e tal. São muito bacanas. E elas devem fazer parte desse repertório, né? Mas eu tenho visto que também a gente tem um movimento importante acontecendo aqui no Brasil, de a gente visitar as escolas brasileiras, isso está acontecendo, mas eu acho que precisa muito mais. Às vezes nós temos uma tendência sempre a querer ir ver as escolas de fora, do exterior. E veja, né, gente, eu quero dizer aqui que não do contrário, não somos contra. Precisamos fazer isso, óbvio que precisamos, né? Inclusive, nós somos um dos primeiros que adoramos, né? Sempre que tiver oportunidade, a gente também está indo e tá tudo certo. Mas eu estou vendo aqui os comentários da Elaine, por exemplo, que eu já vou falar. A Elaine me dá uma ideia, assim, que diante de tudo que desse cenário que tu nos aponta, né, Ellison, que ao mesmo tempo que tem um caos de um lado, temos muita esperança e muitas possibilidades de outro, desde que possamos realinhar aí os nossos valores, as nossas práticas e por que não a gente começar a fazer visitas, especialmente começando, óbvio, aqui pelas nossas terras brasileiras, aqui no nosso território, conhecer escolas com práticas sustentáveis, conhecer escolas que já estão um pouquinho mais adiantadas nesse sentido, né? Dessa discussão toda que aqui fizemos. Porque, como você disse, vimos a charge aqui do Francesco Tonucci, que teve várias vezes aqui conosco, que a gente ama, a gente adora o projeto Cidade das Crianças, né? E ele coloca que essa escola para 2050, mas de fato nós não temos tempo, né? Não temos tempo para esperar. Então, as consequências, as coisas estão aí. Então, nós precisamos realmente começar, por que não fazer imersões e viagens e trocas com escolas, né, sustentáveis, que têm isso como um valor, né, e que têm isso como um valor e que já estão conseguindo implementar. Hélice, eu já vou passar a palavra e a gente também vê aqui se tem alguma pergunta, né, os comentários que estão aparecendo, mas a Elaine Cristina Almeida, ela colocou aqui que ela não pode se furtar de convidar todos aqui para conhecer a escola dela, né? A escola Casa Verde. Imagina, Elaine, todos os demais, professores que estão aqui, não se furtem, coloquem, deixem aqui o Instagram das suas escolas, convidem para seguir, porque é essa rede que precisa se fortalecer. E aqui na jornada, esse é o espaço, né, para a gente se conhecer, conhecer as práticas, fazer trocas. E lá tem uma escola, a Casa Verde. Ellison, enquanto tu falava de possibilidades na escola, que tal? Você já imaginou uma escola que tem uma casa na árvore e que é o espaço da leitura? As crianças podem ler, né? Lá na árvore. O que que você acha disso? Então, eu fiquei também super curiosa aqui, os colegas também se manifestaram. Ficamos muito curiosos de conhecer a escola da Elaine e quem sabe quantas outras escolas tem no nosso Brasil e aqui, de vocês, outras escolas. Nós não devemos desvalorizar nenhuma iniciativa,
todas as iniciativas são válidas. Mas que tal a gente se fortalecer num grande grupo, né? Para a gente aprofundar tudo isso e construir, reconstruir as nossas realidades, porque é para ontem, né? Eu li todo o comentário da Elaine aqui, Rosicléia, enquanto você falava, eu prestava atenção, eu estava lendo aqui, e ela comenta que é uma prova viva, né, dessa proposta que a gente está falando. Não falamos sobre bioconstrução, Elaine, que lindo isso. Olha, bioconstrução, a gente tem experiências incríveis com as crianças que fizeram pela primeira vez, com os professores que fizeram pela primeira vez. A gente não cansa de colecionar experiências muito profundas com o uso do adobe, com o barro, com a mão no barro, construindo casinhas, construindo, dando vazão à sua criatividade, dando vazão à imaginação. Então, uma escola que proporciona isso é uma escola viva. E com certeza a gente vai querer conhecer. Com certeza. Já A gente está na vai, tá lista, na né? lista, né? Aliás, eu Ó, vou comentar uma coisa aqui que sim. estava ainda reservada, poucas pessoas sabem, mas a partir do ano que vem a gente vai começar um programa no YouTube onde a gente vai fazer, não só visitar, quando possível, visitar pessoalmente as escolas, isso vai exigir uma logística, mas fazer um programa pelo menos semanal, se não semanal, quinzenal, é onde a gente vai poder procurar escolas, a sua já está na lista aqui, né, que fazem esse trabalho de sustentabilidade, para fazer uma live conosco, falando do trabalho que fazem, para inspirar outras escolas, falando dos resultados, mostrando o dia a dia dessa escola. Então, estão todas, além da Elaine, todos que estão aqui estão convidados, né? Se vocês têm um Isso. trabalho E, bacana com a natureza, a gente vai querer compartilhar esse trabalho e valorizar esse trabalho de vocês, justamente porque a gente sabe o que a Rosicléia disse, e eu faço minhas as palavras, que a gente tem muita coisa boa no Brasil. Às vezes a gente traz pessoas de fora, logicamente, que nos inspiram, que falam sobre as suas experiências, sabendo que aqui no Brasil nós temos escolas que fazem, às vezes, melhor, numa realidade que é mais a nossa realidade e com mais propriedade, às vezes, do que quem está, digamos, e sendo reconhecido por aquele tema. Isso. E Ellison, como é bom a gente valorizar todos os contextos, né, assim, o potencial de todo o país, né, de diferentes culturas. Isso, gente, tem que continuar, tá? Temos que fazer. Mas o nosso convite aqui, pela nossa experiência aqui na Vincular, o que nós recebemos, né, Ellison, todos os dias, Instagram, né, escolas, práticas lindíssimas e a gente vai anotando, tem uma lista, porque a gente realmente precisa dar vazão, criar um espaço para a gente dar uma atenção com muito carinho para tudo isso, porque eu acho que às vezes a gente traz muitas coisas que não são boas, mas nós temos que dar visibilidade para as coisas que a gente não está enxergando, né? E nós temos escolas potentes, professores incríveis aqui no nosso país, pesquisadores, nós temos aqui, nós temos que nos orgulhar, apesar de todas as dificuldades que nós temos na educação do nosso país, mas eu digo para você, eu tenho orgulho de viver no nosso país, eu tenho orgulho dos professores que aqui estão, né, dos professores da primeira infância, e é por isso que a gente está aqui trabalhando, né, e a gente tem todo esse vínculo, esse amor, esse cuidado para estar aqui e desejamos criar esses espaços para a gente fazer essas trocas. E quem sabe tantas práticas maravilhosas que estão acontecendo, mas me veio essa ideia de trazer essas escolas sustentáveis e trazer com muita força, né, esse movimento aí em prol de sustentabilidade e infância. Muito bom. Olha, a Elaine comenta também, tem orgulho, somos resistência e acreditamos no amor. Gente, vamos Hum. fazer crescer esse sentimento de orgulho ao nosso trabalho docente, às nossas escolas. Eu não tenho dúvida disso, o Brasil já é exemplo em muitas práticas sustentáveis, desde a produção agrícola até alguns ciclos de logística reversa ou reciclagem propriamente dita de materiais com eficiência. Eu não tenho dúvida que nós vamos ser também aí um polo formador para o mundo de grandes escolas sustentáveis, de práticas sustentáveis, e há essa massa crítica que a gente está, que começa a se formar agora. Olha essas iniciativas, como está aqui a Elaine colocou, né, da escola que a gente ficou super curioso para conhecer, Elaine, mas as práticas que vocês fazem nas escolas. Gente, chegou o nosso horário, eu se deixava ficar falando aqui até amanhã, mas a gente já cumpriu a proposta, vocês estão também, né, precisam descansar. Amanhã é outro dia, temos um outro encontro potente amanhã com a Madalena Freire. E esperamos vocês, né, Zeclé?
Isso aí, falando no orgulho que sentimos aqui do nosso país, dos nossos educadores, né? Amanhã temos uma grande educadora, inspiradora. Acredito que para a grande maioria que está aqui, né, gente, foi para mim o livro dela, alguns anos, muitos atrás, né? Foi das primeiras leituras, Madalena Freire, da paixão de ensinar, a paixão de aprender, e a filha do saudoso mestre Paulo Freire. Nós estamos muito honrados, né, do aceite também, já adiantando para vocês da Madalena, e que inclusive é uma educação, é um jeito, é um olhar, enfim, que repercutiu no mundo, inclusive inspirou Loris Malaguzzi, né? Talvez algumas pessoas não saibam, mas o mestre Paulo Freire foi um grande inspirador também para Loris Malaguzzi, né? Que tanto também admiramos e adoramos estudar e enfim. Então, gente querida, teria o Ellison só para dizer, né, Ellison, você trabalha, o teu trabalho é ajudar, né, a partir de muitas práticas, muitas ações, muitos projetos, as escolas a se tornarem mais sustentáveis. Não vai dar tempo aqui de a gente discutir, tá, mas o que é uma escola sustentável, né? Como que uma escola da infância pode se tornar sustentável? Dentro desse conceito de sustentabilidade que você nos apresentou. Então, lembrando que você tem um repertório gigante, né, para contribuir com as escolas. O Ellison também trabalha online, vai presencialmente, sempre que possível. Então, noutras oportunidades, vai ser bem bacana a gente poder aprofundar tudo isso. Tá, Ellison? Obrigado, Rosicléia. Gratidão também a cada pessoa que esteve aqui, que participou, que deixou esse chat vivo. É muito legal quando a gente vê que a gente se conecta mesmo no online, né? Lógico que no presencial, uma fala dessas, a gente tem outras dinâmicas, outras possibilidades, usando materiais que a gente não consegue fazer aqui no online, mas a gente fica sempre muito feliz quando há conexão, né? Quando não é uma fala que ecoa e não tem reflexo, né? Então a gente percebe esse movimento das devolutivas de vocês, e isso é um sinal de que o tema realmente toca, né? E que a gente segue juntos nesse objetivo de tornar cada vez mais sustentáveis nossas escolas, as nossas vidas. Lembrando que sustentabilidade, só para fechar, fazer o fechamento, sustentabilidade não é só o aspecto ambiental e da natureza. É sim, basicamente, primordialmente, essa reconexão, mas é uma reconexão com a nossa ecologia interna. O livro do Félix Guattari, que eu tenho aqui, as três ecologias, que está nominado, ele fala das três ecologias. A ecologia interna, ou a casa. Ecologia é o estudo da casa. Né? Então, o estudo do habitat humano, da própria consciência, então a minha ecologia interna, essa reconexão, isso também é sustentabilidade, com trabalhar menos, com consumir menos, buscar uma qualidade de vida em termos de saúde, de alimentação. A gente pensa que a alimentação saudável é aquela alimentação cheia de suplementos e ok, não tô, é importante às vezes tomar um suplemento, uma vitamina, não é nada disso, mas é uma alimentação saudável e simples. Se você tiver uma horta na sua casa, e com espaços pequenos é possível fazer isso, ou na escola, você já vai ter uma qualidade de vida melhor do que sem a horta. Se você tiver algumas frutíferas, já vai ter muito melhor. Isso não é caro, sabe? Então, essa ecologia do ser, a ecologia do social, que vai além do ambiente da natureza, mas a relação com as outras pessoas, com as outras espécies, com o passarinho, com a cobra, com o sapo, com o rio, né? E, logicamente, a ecologia de reconexão ambiental, uma vez que o ser humano foi se distanciando da natureza e hoje o sentimento de ser uma entidade à parte é o que faz que a gente tenha todos esses problemas. Então, para finalizar, deixo essa mensagem e o convite para a gente se ver amanhã novamente aqui no quarto encontro da jornada. Gratidão, Ellison, gratidão a todos. Um bom descanso nessa segunda-feira e a gente vai esperar vocês aqui, né? Vamos junto, venham. Amanhã, Madalena Freire aqui conosco. E depois tem muito mais, né? Vem professor Altino, professor João e segue. Tá bom, gente? Até amanhã. Um bom descanso. Obrigada por tudo, viu? Pela presença de vocês. Tchau. Um abraço afetuoso. Tchau, tchau. Boa noite.